Gosto muito dessa canção, irmãos. Eu cresci ouvindo. Eu tenho um pouco de saudade da gente cantar a música, ou cantar a Bíblia propriamente dita, né? Bom que você está aqui. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Hoje a gente está encerrando o ano, irmãos. Pelo menos na quinta-feira, né? Na próxima quinta eu já estou em Natal e aí eu só retorno, acho que dia 17, eu aviso. Mas dia 17 de janeiro é uma quinta, quando a gente volta para um novo ano, para um novo texto, tá bom? Mas para você que estava aqui na semana passada, você lembra que caminhando para o fim, a gente olhou Paulo discutindo esse binômio, né? As obras da carne versus o fruto do Espírito. Essa é uma carta que Paulo discutiu amplamente a questão da salvação. A salvação está no centro. Como se opera a nossa salvação? Como se dá a nossa salvação? É isso que ele vai discutir do começo até o final. Chegando aqui no fim, ele está tratando de questões de ordem mais prática, do dia a dia. E aí ele está argumentando, dizendo o seguinte: olha, se a gente vive pelo Espírito, se nós somos cheios do Espírito, a gente não vai satisfazer as obras da carne. Essa é a ideia. Quanto mais cheio do Espírito, mais a vida do Espírito está em nós, mais a gente acerta, menos a gente erra. Então, ser cheio do Espírito é concretamente vencer o pecado. Essa é a ideia, semana passada. E aí, quem vive pelo Espírito nunca cai, nunca erra. É uma vivência perfeita da lei, todas as vezes que nós vivemos pelo Espírito. A questão que se impõe, irmãos, obviamente e quando o pecado aparece, o que a gente faz? Como é que a gente lida com a ocorrência concreta do pecado na nossa vida e na igreja? É isso que a gente vai ler. Carta aos Gálatas, capítulo 6, a gente lê a partir do versículo 1. Gálatas 6, versículo 1, o texto diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas sim, principalmente aos da família da fé. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque a gente pode chegar agora, Senhor, no fim desse ano, Pai, já nesse entardecer, e a gente pode Te agradecer e olhar para trás e perceber que o Senhor esteve conosco, que a Tua boa mão nos acompanhou, Senhor, e a gente pôde vencer mais um ano, Pai. Muito obrigado pela Tua bondade, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor caminha de perto e a gente consegue Te perceber no nosso dia, Pai. Agora que a gente está encerrando esse ciclo, muito obrigado por esse passeio pela carta aos Gálatas e Te pedimos que mais uma vez o Senhor nos fale, Pai. Nos dá do Teu Espírito, Senhor, nos enche. Fala com o Teu povo, por favor, Senhor, porque nós queremos viver de verdade a vida que o Senhor propõe para nós. Nós queremos ser homens e mulheres que se identificam com Jesus, que vivem a partir de Jesus. Então faz isso, dá a Tua vida para nós. Faz isso a partir do Teu Espírito, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a declaração de Paulo foi muito categórica na semana passada, capítulo 5. Se você viver pelo Espírito, você não vai satisfazer as obras da carne. Uma coisa necessariamente é contrário à outra. Se a gente é cheio do Espírito, a gente não peca. Essa é a ideia. Só que, meus irmãos, a despeito da gente viver pelo Espírito de Deus, e eu reitero, se você é cristão, se você já
se conectou a Jesus Cristo, você tem o Espírito de Deus. Só que ainda assim a gente peca, irmãos. E esse é um paradoxo. Essa é uma ideia difícil de lidar. A ocorrência do pecado na igreja, na sua vida, na minha vida, ele é constante. E a presença do pecado no nosso meio e na nossa vida pessoal não é um sinônimo da ausência divina. Lembra da primeira carta de João, capítulo 1, ele diz: se nós dissemos que não estamos pecando, nós somos mentirosos e fazemos de Deus um mentiroso. Então, cristãos pecam, essa é a ideia. Só que Paulo fala aqui, ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido, essa palavra é curiosa, né? Ele está dizendo, na vida de vocês, na vida concreta da igreja, vai ter momentos em que vocês vão perceber o pecado no meio de vocês. A despeito de vocês terem um espírito, a despeito de vocês estarem nessa jornada, vocês ainda vão pecar. Só que a palavra que ele usa aqui é surpreendido. Tem uma ideia de surpresa, de você detectar. Ou seja, o que Paulo está falando é que não é uma prática constante, é uma contingência. Pecado, apesar de ser frequente, na nossa vida sempre tem um caráter de desvio. Não era para ser assim, não deveria ser, mas é. Então Paulo fala, e agora? Quando o pecado aparecer na nossa vida, como essa contingência, como é que a gente lida com ele? E perceba, na base disso tudo está aquela discussão desde o começo da carta. O povo está dizendo, vocês precisam se circuncidar, vocês têm que obedecer a lei inteira, senão vocês não podem ser salvos. Paulo está falando, não, vocês não precisam. Se vocês tiverem um espírito, vocês vão obedecer a lei. Mas e quando a gente erra, o que a gente faz? É isso que ele está tratando agora. Os judaizantes, irmãos, esses irmãos falsos que vão à igreja dos Gálatas e começam a introduzir neles a obrigação da lei, essa gente ama, mil aspas, irmãos, justiça. Esse povo que vive pela lei e vive pela lei como um meio de salvação, ama a punição, ama a sanção. Sanção não personagem, certo? Sanção de pena, aquela questão do Código Penal. Você comete uma falta, você vai receber a paga. Esse tipo de gente ama esse momento de infligir sobre o outro punição. Eles são apaixonados por aplicar a pena nas pessoas. Eles são apaixonados por tribunais. Até hoje é dessa forma, irmãos. Igrejas que vivem esse tipo de evangelho, que coloca a lei como centro, e você é salvo se você acerta mais, acerta muito, e você precisa cumprir tudo para ser salvo, esse tipo de igreja, quando o pecado aparece, é quase uma festa. Porque chegou a hora da gente aplicar a punição naquele que falhou. Igrejas viciadas em investigação e punição. E sabe, irmãos, eu falo isso, me vem à mente, obviamente, eu não convém os detalhes, mas eu não sei se você conhece, eu não sei se você passou por igrejas assim, mas eu tive muito próximo de mim uma igreja que era exatamente desse jeito. Eles amavam tribunais, irmãos. Eles amavam denunciar uns aos outros para o conselho para se abrir um processo de disciplina. Por quê? É gente que passa a vida toda olhando para o outro falando, está aqui um erro, está aqui o pecado, vamos atrás agora. Paulo está falando, ele diz, vocês que são espirituais, vocês que já têm o Espírito de Deus, vocês que já nasceram de novo, ou seja, vocês crentes normais, como é que vocês devem agir quando o pecado aparece? Já que vocês produzem o fruto do Espírito, que a gente viu na semana passada, quando vocês detectam o pecado, como é que vocês agem? E aparece, irmãos, aqui uma palavra maravilhosa. Olha aí primeiro versículo comigo de novo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem. Restaurem essa pessoa. O objetivo final sempre é a restauração, irmãos. O que Paulo está falando, e a palavra restauração aqui no grego, ela tem uma noção de fazer uma coisa voltar a funcionar corretamente. Ou seja, devolver o funcionamento ao estado normal. Percebe? Então Paulo está dizendo, gente, vai ter pecado no meio de vocês. Ele vai aparecer. Quando aparecer, como é que vocês lidam? Buscando a restauração daqueles que porventura caíram. E tem um qualificador, você viu aí no final? Restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Até a forma como a gente lida com o pecado tem essa noção que, obviamente, reverbera o fruto do Espírito, né?
bondade, fidelidade, mansidão. Paulo está dizendo, quando alguém pecar no meio de vocês, vocês têm que restaurá-los com o espírito de brandura, irmãos. No coração de vocês tem que ter essa noção, esse desejo de ver o outro restaurado, funcionando, não aniquilado, não apagado. Sabe, nós, irmãos, não podemos ter prazer no juízo. Isso é muito importante. A gente pode e deve ter prazer na justiça. A justiça é uma fonte de prazer para nós, não o juízo. O que eu estou querendo dizer? A gente não pode ter prazer, meus queridos, em ver alguém sofrendo uma punição. Fora da igreja, a gente já falou sobre isso em outro momento, mas agora aqui é dentro. Sabe, você não pode ter prazer na dor do outro, no sofrimento do outro, porque isso tem nome, e é sadismo. Sabe, você lembra, junto comigo, de um momento na Bíblia em que isso aparece num primeiríssimo plano. João capítulo 8, Jesus está no local público. Chegam até ele homens, eles estão levando uma mulher que foi pega em adultério. Eles dizem para Jesus, Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que a gente apedreje até a morte. Toda a cena é preenchida por um desejo daqueles homens de verem destruição, de ver, eles têm sede de sangue, eles querem ver aquela mulher morrer. Percebe? O que eu estou querendo dizer para você é, longe da mente desses homens, muito longe, está a preocupação de vê-la restaurada, de vê-la bem. O que eles disseram é, ela caiu, ela errou, vamos tacar pedra. Eles têm prazer nesse tipo de operação. E a igreja dos Gálatas também, porque os judaizantes vindo, colocam esse tipo de operação no meio da igreja. Que é, fulano errou, fulano caiu, vamos destruir. Sabe, irmãos, fofoca tem muito disso, me deixa muito irritado. Ah, outra coisa, pequeno parênteses, certo? Muito obrigado pela lembrança do dia do pastor. Eu não sei se vocês viram, mas eu estava completamente corroído de vergonha. Apesar de falar, eu não gosto de vir aqui na frente, especialmente quando vão falar sobre mim. Mas agora eu descobri que vocês ficam me imitando, certo? Então eu vou tentar parar de falar do jeito que eu falo, para vocês não poderem mais tirar onda comigo, tá? Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer para você é o seguinte, me dá muita raiva, quando a gente fica tratando fofoca como brincadeira. O que eu quero dizer? Fofoca é um pecado, só que a gente faz um tipo de gracejo quando esse assunto aparece, porque parece um mal menor, né? Parece que é tipo assim, mas todo mundo faz, quem não gosta de uma boa fofoca? As pessoas falam isso. Só que na base, a fofoca tem muito disso no meio. E eu não sei como você não percebe, se você não percebe, mas se você para com outra pessoa para falar de um terceiro e vocês passarem horas discutindo, investigando, o que vocês estão fazendo é se deliciando com uma pessoa que errou ou que está passando por um problema. Você entende? No âmago, no centro da operação, está uma coisa demoníaca, diabólica, que é você ter o prazer em ver o outro se dar mal, seja por qual motivo for. Tem até uma palavra em alemão, que eu não vou me arriscar a dizer, que define exatamente isso. É o prazer pela desgraça alheia. É você ter um prazer de ver o sofrimento ou o infortúnio dos outros. Sabe aquelas pessoas que adoram quando acontece um escândalo? Porque elas podem se juntar agora e passar uma tarde toda falando, viu, fulano? Ficou sabendo o que aconteceu? E repetem, e repetem, e repetem, e repetem. Igrejas legalistas são assim, irmãos. Nessas igrejas, irmãos se processam, eles se caçam. E eles torcem para apanhar o outro no erro. Por quê? Porque isso dá prazer. O que Paulo está falando é exatamente o contrário. Qual é a orientação bíblica para mim e para você, nós que amamos o Senhor? Quando alguém erra no nosso meio, meus irmãos, o nosso coração deve ser preenchido, antes de tudo, por compaixão. O que é compaixão, meu irmão? Minha irmã. Na etimologia, o que significa compaixão? Hein? Paixão. Amor. Paixão é amor? É legal, né? Ninguém fala nada. Aí uma pessoa faz, todo mundo fala, não, isso aí não é não. Beleza. Tá, o que é paixão? Paixão não é amor? Paixão não é amor. Tem a ver com amor? Claro que tem a ver com amor. Mas paixão não é amor.
Está a gente começando a chegar lá. Se compadecer, é a habilidade de ser compassivo. Mas a gente ainda pode refinar. Por que a gente fala de paixão de Cristo, irmãos? É porque Jesus estava muito apaixonado por a gente? Essa é a ideia? Não. O que é paixão? No grego. E todo mundo aqui sabe disso, certo? A não ser que você tenha tido uma história absolutamente maravilhosa de milagre total. Sofrimento. Paixão é sofrimento. Para a molecada aí, gente, vocês podem estar muito apaixonados, mas saiba, paixão é sofrimento. Desde o começo, paixão é sofrimento. Etimologicamente falando. O que é compaixão? Hã? É exatamente isso. Você se compadecer, você ter compaixão, significa você sofrer junto. Meu irmão, minha irmã, alguém aqui da igreja caiu. Independente de qual seja o pecado. Caiu, foi uma queda feia. Se você se junta com outra pessoa para ficar falando e se deliciando, você está com o coração, pelo menos nesse momento, dominado pelo inferno. Porque você não foi chamado para isso. Você foi chamado para compaixão, que significa literalmente sofrer junto. Quando um irmão nosso ou uma irmã nossa cai, a gente se condói com a sua queda. Por quê? Porque a dor dele é a nossa dor também. A não ser que você não seja filho de Jesus. A não ser que você não faça parte da família. Aí tudo bem. Aí você faz o que você quiser. Mas se você é membro da igreja, se você faz parte da família de Deus, quando o outro cai, num certo sentido a gente cai também. E o desejo do nosso coração é ver aquele irmão restaurado, plenamente funcionando de novo. E a gente sempre faz isso com brandura, irmãos. Que é um aspecto absolutamente fundamental nisso. Sabe, caramba, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. O pastor Alfredo já fez referência a isso outras vezes. E é verdade. Tem gente lá no seminário, da nossa turma, que o cara falou com todas as letras. Eu adoro fazer pregação dura. Eu gosto de... Era mais ou menos isso que ele estava falando. Se não foi exatamente isso. Eu gosto de chicotear a igreja. E aí, quando esse tipo de pessoa vê o aparecimento de algum tipo de pecado, ama estar no tribunal. Para disciplinar. Para excluir da igreja. Porque no coração tem esse ímpeto destrutivo do outro. Enquanto Paulo, que foi um pastor muito duro, usou palavras muito duras, está dizendo assim, não. A gente aplica a justiça com brandura. A gente não quer fazer disso um espetáculo. A gente quer ver a restauração das pessoas. E é curioso, né? Ele faz essa ressalva colocando a humildade no centro. Ele diz, olha, versículo 2, cuidado, porque vocês podem ser tentados nas mesmas coisas também. Porque gente que gosta de punir os outros, gosta de fazer isso porque se enxerga como moralmente superior, como alguém indestrutível. Paulo está dizendo, muito cuidado quando você fica aplicando essas coisas nos outros. Porque você é sujeito às mesmas paixões. Pode ser que daqui a pouco seja você. Então tem a brandura. Jesus fala isso também em outro momento, né? Ele diz, da mesma forma como vocês julgam os outros, vocês também vão ser julgados. A régua que vocês aplicam para os outros vai ser aplicada para você também. Então, meus irmãos, igreja não é todos contra todos, mas é todos por todos. É uma família que está unida, que se sustenta, que se ajusta. E eu acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Numa igreja em que a lei está no centro, como essa daqui dos Gálatas, onde a circuncisão é super importante, a vida da igreja é um perseguir o outro. Um ficar olhando se o outro está acertando ou se está errando. Para quê? Para que a gente possa punir e tirar do nosso meio quem não é igual a gente. Paulo está dizendo, não é assim a família de Deus. A gente se ajuda, a gente se ampara. E quando alguém está indo mal, a gente sofre com ele e tenta restaurá-lo. Para que ele fique bem igual a gente também. Porque daqui a pouco a gente vai errar. E as pessoas fazem isso conosco também. E desenvolvendo o argumento, ele diz, cada um tenha cuidado para que não seja tentado e que vocês levem as cargas uns dos outros. A palavra aqui tem um sentido específico de um fardo que é tão pesado que as costas podem quebrar. Ele está dizendo, na caminhada de vocês, vocês não vão suportar se for sozinhos, então levem as cargas uns dos outros, estejam juntos uns com os outros, cooperem, porque vocês são uma mesma família. E aí ele diz, isso é cumprir a lei de Cristo. Entende? Ele está dizendo, o tempo todo a questão é a lei, né? Ele está falando, se vocês
cuidarem uns dos outros, suportarem uns dos outros, vocês vão estar cumprindo a lei de Cristo. Em oposição a essa lei vazia dos judaizantes antes. Porque o propósito, meu irmão, minha irmã, o propósito de tudo que a gente faz aqui sempre é uma vivência real, que incorpora uma nova ética do reino de Deus. A gente não vive para cumprir princípios externos, como era a circuncisão. Paulo está falando não. De novo, eu não sei se você lembra, se você estava aqui na semana passada, mas percebe, você pode cumprir todos os mandamentos externos. Se lavar antes de comer, cortar o cabelo do jeito certo, observar os dias, e no seu coração ter esse fogo destrutivo com relação aos outros. Paulo está falando assim, não, é o contrário. Começa no coração. E se o seu coração está ok, todo o resto vai estar também. Então, igreja serve para isso, para a gente viver concretamente esse reino de perdão, de compaixão, de recomeço. A verdadeira lei é amar uns aos outros, concretamente. Como? Dividindo os fardos. Olha aí comigo, versículos 3 a 5. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. O que Paulo está falando aqui, irmãos, meio que traduzindo olha, cada um olhe primeiro para a sua própria vida, examine primeiro o seu próprio coração. Quando ele fala que cada um glorie-se em si mesmo, a ideia é, para de comparar a sua vida com a vida dos outros. Que cada um, se for para se gloriar em alguma coisa, glorie só na sua própria vida, não em comparação com os outros. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua própria jornada com o Senhor, cada um tem seu próprio caminho, cada um segue a sua própria vida. Sabe, na semana passada, você estava aqui no domingo agora, o pastor Leonel estava falando sobre o Natal. Não, foi domingo? Foi domingo. Ele estava falando sobre o Natal. E uma das coisas que ele falou nossas histórias são diferentes, irmãos. E boa parte das nossas histórias acontece sozinho, privado. Ou seja, você não consegue sondar o coração da pessoa que está do seu lado agora. Se isso não pode acontecer em um casal, certo? Mesmo que seja um marido e uma mulher, o marido não consegue sondar o coração da mulher perfeitamente, nem a mulher do seu marido. Avalie a pessoa que você não convive todo dia. Me desculpa, nem era para estar gravando, né? Mas para de se preocupar com a vida dos outros. Vai cuidar da sua primeiro. Vai cuidar do seu coração. Você não é o juiz da igreja. E eu não estou falando isso para as pessoas que genuinamente olham uma pessoa indo no mau caminho e falam assim, cara, a gente precisa ajudar esse irmão. Ok, é para isso que a gente existe mesmo. Isso é um caminho bom. Mas você não é chamado a ficar escrutinando todo mundo. Cada um dê conta de si. E isso é mais que suficiente, é o que a Bíblia está dizendo. Paulo reverbera isso, Jesus fala isso também. E aí, nessa explicação de como a igreja funciona, Paulo vai falar de uma coisa muito importante. Ele vai trazer aqui uma lei que aparece desde o Antigo Testamento até agora, que é a lei da semeadura, irmãos. É um princípio que perpassa toda a Escritura. Muito simples. O que a gente planta, isso a gente colhe também. Esse é um princípio absolutamente explorado na Escritura. Tudo que a gente plantar, a gente inevitavelmente vai colher. Ou seja, o nosso futuro necessariamente vai ser impactado pelo aquilo que a gente está fazendo agora. Tudo que você está plantando agora, necessariamente você vai colher no futuro. Pois bem, versículo 6. Olha que coisa curiosa. Ele diz, aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Curioso, né? De novo, aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Paulo está falando aqui do princípio material dentro da igreja. A palavra está literalmente ligada à manutenção financeira dos mestres da igreja. Ele está dizendo, vocês que estão aprendendo, cuidem daqueles que estão ensinando vocês. E esse princípio que foi otorgado ainda na formação do povo de Israel. Lá no começo, quando Deus organiza a igreja toda, o seu povo, ele diz, os levitas vão viver das ofertas do povo. Nesse momento da história que a gente está, o princípio se mantém. Pastores vivem da igreja. É isso que ele está dizendo. Vamos ler de novo. Aquele que está sendo instruído,
compartilhe as coisas boas com aquele que o instrui. Então, meus irmãos, o que Paulo está falando é: cuidem dos seus pastores para que eles os possam ensinar sem nenhum tipo de barreira no caminho. E ele continua: não se enganem, versículo 7. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Você percebe a conexão? O que ele está dizendo é o seguinte: vocês têm que plantar coisas boas. Como é que você faz isso? Uma das formas é essa: você sustenta os seus pastores para que eles os ensinem. Mas essa noção de colheita, de semeadura e de colheita, ela é ainda maior. O que ele está dizendo é: invistam no próprio crescimento espiritual de vocês. Vivam uma vida de quem está plantando para colher no Espírito de Deus. E sabe, irmãos, eu estou bastante surpreso da gente chegar aqui no fim do ano, a quinta-feira, sendo esse culto que a gente tem, né? Você vem toda quinta-feira aqui e você passa 1 hora me ouvindo. E você faz isso toda quinta-feira, na próxima você vai estar aqui de novo. O que você está fazendo? Esse é o cumprimento específico, ou pelo menos uma dessas formas, de fazer exatamente o que Paulo está dizendo. Invista no reino, você vem para cá e a gente louva junto, a gente ora junto, a gente canta junto, porque a gente está tentando ouvir o Senhor. Gente que está tirando um tempo no meio da semana para investir no reino de Deus. Você está aqui por causa do seu crescimento espiritual. E o que Paulo diz é: Deus vai recompensar você. Olha aí comigo, versículo 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que ele está dizendo é a mesma noção que ele traz sempre. Se a gente semeia no Espírito, nas coisas do Espírito, nós vamos colher vida eterna. E contudo, o inverso, se a gente semeia para a carne, necessariamente a gente vai colher corrupção. É aquela ideia antiquíssima de aqui se faz, aqui se paga. Guarda uma certa sabedoria. Paulo está dizendo: se você vive alimentando a sua própria carne, se você vive para satisfazer sempre os seus próprios desejos, necessariamente você vai colher morte. Do contrário, se você viver alimentando o seu espírito e fugindo do pecado, o que você vai colher é uma vida plena, tanto aqui quanto na glória. Por isso que Paulo fala assim: gente, povo, não deixemos de fazer o bem. Versículo 9. Paulo fala: não vamos deixar de fazer o bem. E eu quero te mostrar um detalhe aqui, que aparece às vezes menos. Mas lê comigo o versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Você percebe? O que Paulo está falando aqui não é um convite desapaixonado, etéreo. Tipo assim, vamos fazer o bem porque a gente tem que fazer o bem. Paulo diz: vamos fazer o bem, porque a gente vai colher coisas boas do bem que a gente está fazendo. Tem uma doutrina aqui que a gente explora pouco, mas que ela é absolutamente fundamental, que é a noção de retribuição. Meus irmãos, Deus promete bênçãos para nós concretas, pelo fato da gente estar vivendo com Ele. Essa lei da semeadura está sendo repetida aqui. Paulo está dizendo: gente, vamos fazer o tempo todo, vamos estar imbuídos numa tentativa de fazer o bem sempre. Porque no momento certo, se a gente não desanimar nesse processo, a gente vai colher. Ou seja, Deus vai nos abençoar na medida em que a gente está fazendo aquilo que Ele pede que a gente faça. E aí, ainda tem um qualificador aqui, né? Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa é uma nota curiosa. Nós somos chamados a fazer o bem a todas as pessoas, é verdade. Mas Paulo faz uma ressalva aqui, principalmente aos da família da fé. E você já me ouviu falar várias vezes, é verdade. A gente existe para os de fora, a gente é chamado a servir ao mundo. Tudo isso é verdade. A gente tem que amar todas as pessoas sem exceção, é verdade também. Mas a Bíblia orienta a gente a cuidar primeiro dos de casa. Curioso, né? Você não acha? Paulo está falando aqui claramente. A gente pode exagerar no mandato social e tentar resolver o mundo inteiro. Paulo está dizendo assim: não, calma. A gente não deve cuidar de quem está fora se quem está dentro está tendo uma necessidade concreta. Primeiro a gente cuida daqui.
é um pouco o contrário do que a gente ouve em alguns locais, né? Sabe, irmãos, a igreja não é ONG. Igreja faz o bem no mundo, é verdade. Nós servimos para salgar o mundo e para dar luz ao mundo, é verdade também. Mas a gente não vive especificamente para essas coisas. Se no nosso meio existe gente necessitada, esse tipo de pessoa deve ser o primeiro foco da nossa ação. Porque a gente cuida primeiro dos nossos irmãos, da nossa casa, e aí, quem está dizendo não sou eu, é Paulo. A gente está semeando no Espírito, colhendo recompensa no Espírito também. E a gente chegou então, irmãos, no fim da carta. E chegando no fim da carta, a gente chega no fim também de hoje, né? E dessa nossa jornada. Eu quero te mostrar uma coisa curiosa. Olha que coisa, no mínimo, engraçada que Paulo escreve. Versículo 11. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Paulo está chamando a igreja a olhar para a carta e falar assim, essa parte aqui, as letras estão bem grandes. O que isso quer dizer? Por que ele fala isso? Oi? É para destacar? Paulo está fazendo um destaque para ficar mais claro? Sim? Ou não? Por que ele está convidando a igreja a olhar essa parte da carta que está escrito com letras maiores? Oi? Todo mundo está achando então que Paulo está fazendo isso para destaque, é isso? Irmãos, existe um processo de feitura nesse tempo que é diferente da gente. Paulo não escrevia as cartas. Certo? Não é ele que escreve. Como é que o processo se dava? Você que achou Central do Brasil. Paulo vai ditando e as pessoas vão escrevendo. Tem um nome. Amanuense ou copista é aquele que escreve. Teve um momento dessa carta que Paulo fala assim, irmãos, quando eu estava no meio de vocês, eu estava doente. E vocês cuidaram de mim. E vocês cuidaram tanto de mim que, se fosse possível, vocês teriam me dado até os olhos de vocês. Existe uma noção muito provável de que Paulo, a doença dele, era uma doença de vista, irmãos. Ele tinha problema nos olhos. Ele não conseguia escrever. Então ele ditava para outra pessoa escrever. Só que chegou nessa parte dele escrever, como é que ele consegue burlar o problema dele? Ele escreve bem grande. Chegou esse final, ele vai colocar a própria mão dele, a própria letra dele. No fim, o que Paulo quer é escrever para marcar ainda mais os seus conselhos finais. A despedida de todo, o resumo de tudo. Olha só, e eu acho isso muito bonito, irmãos. Versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para que não serem perseguidos, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. No fim das contas, a circuncisão é só uma forma de ostentação na carne. Paulo conclui o argumento dele mostrando que, no fim, tudo que está sendo discutido aqui é vaidade. Legalismo é vaidade. É uma forma de você se colocar acima dos outros, ostentando uma virtude, que em si mesmo é vazia. Vocês entendem o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Esse tipo de discussão, esse tipo de prática dentro da igreja, no fim das contas, é só a gente querendo trazer glória para o nosso próprio nome. Paulo está dizendo aqui, no fim de tudo, essas pessoas estão se apegando a mandamentos externos que podem ser vistos pelos outros para gerar uma falsa imagem piedosa de si mesmos. Vocês lembram de Jesus, se não me engano é no Sermão do Monte, ele falando assim, gente, eu vou ensinar vocês a orar. E ele diz, quando vocês orarem, tem o Pai Nosso, mas em termos de forma ele fala, entra lá no seu quarto e fecha a porta e fala em secreto, porque no secreto o seu Pai vai ouvir e vai recompensar vocês. Só que vocês lembram a imagem que ele usa inversa para mostrar por que deve ser assim? Como é que os mestres da lei oravam, irmãos? Eles iam para as esquinas e para as praças, levantavam as mãos, faziam longas orações. E eles tinham a Bíblia escrita na roupa, vocês sabem disso, né? Tem aquelas franjas, eles tinham a lei escrita, e tinham a lei na testa.
também, que eles andavam com a caixinha. Até hoje tem judeus que andam assim. E o que Jesus diz é, esses homens fazem isso porque eles querem ser vistos. Eles querem que os outros olhem e digam, essa pessoa é mais santa, essa pessoa é o crente de verdade, é o crente por excelência. E Jesus diz, esse tipo de pessoa já recebeu a paga. Por quê? O que ele quer? Reconhecimento dos outros? Os outros estão reconhecendo. Pronto. Ele diz, não vai ser assim com vocês. Vocês vão agir com o coração. É exatamente o que está acontecendo aqui em Gálatas. Paulo chegou no fim e está dizendo o seguinte, olha, toda essa questão aí, sempre, no fim, foi gente querendo ser louvado pelos outros. No final, as máscaras sempre caem. Ele diz, versículo 13, nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Ele está dizendo, nem esse povo que querem que vocês se circuncidem, nem eles cumprem os 613 mandamentos. Eles sempre fazem as mesmas coisas. Eles elegem alguns mandamentos que eles julgam que são mais importantes do que os outros, tornam-os superiores, se agarram a essas coisas para criar uma imagem de glória, de grandeza, obrigam todo mundo a fazer a mesma coisa e a lei que eles não concordam, que eles acham que é besteira, eles deixam para lá. E fica focando só naquilo que aparece. Quebram a lei naquilo que eles escolhem e cumprem fielmente alguns preceitos que eles imortalizam. Qual é a conclusão, irmãos, da carta e de hoje? Depois de tudo que a gente olhou, de tudo que a gente viu, de tudo que a gente aprendeu, caminhando com Paulo, em Gálatas, o versículo 14 é o resumo. Ele diz, longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Sabe, irmãos, esse mesmo pecado que aparece aqui, ele continua sendo tentador para a gente. É muito sedutor ainda para você querer o reconhecimento, o louvor, a glória de outros homens, de outras pessoas. Você pode perseguir isso de várias formas diferentes. O que está aparecendo aqui é gente que usa a sua própria chancela de crente para dizer, eu sou melhor do que os outros. Como? Aqui era a circuncisão. No nosso caso hoje não é. Não é. Mas tem outras coisas que a gente se apega para que todo mundo olhe para nós e diga, eu queria ser crente igual fulano de tal. E o que Paulo está dizendo é, não existe nada no mundo que eu possa me apegar e me gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. O que ele está dizendo, em outras palavras, é, não existe nenhum ato nosso que seja digno de louvor. Nada do que a gente faz é belo em si mesmo, ao ponto de que o nosso nome possa ser exaltado. Aquilo que a gente está falando desde o começo, irmão, se mantém de pé agora. Nem a nossa teologia, nem a nossa liturgia, nem a nossa prática de igreja, nem os nossos hinos, nada disso, nada do que é externo é motivo de glória para nós. Nada. Todas essas coisas são boas, eu não estou dizendo que a gente tem que abandoná-las, não é isso. Isso é importante, a gente precisa cuidar de todas elas. Só que a gente faz isso motivado pelo nosso amor ao Senhor e a gente faz isso motivado pela glória que a gente dá ao nosso Deus. Porque com frequência o que a gente faz é gloriar a nós mesmos. A gente faz coisas para que a glória seja para nós. E aí a gente cria, olha só, irmãos, no desejo de receber a glória, de ser os grandes da igreja, os judeus, olha o que esses homens fizeram. A igreja ficou dividida, ficou rachada. Lembra? Os irmãos estavam perseguindo uns aos outros. Eles estavam censurando uns aos outros, processando uns aos outros. Faltou aqui misericórdia, graça. O que sobrou? Divisão, facção, intriga, inveja. Tudo por quê? Por um desejo que está entranhado dentro da gente de ser melhor que os outros. De ter um nome louvado, de ter um nome perpetuado para sempre. Eu já falei isso para vocês. Não vou cansar de dizer isso. Pode me tirar, certo? Manda uma carta para o pastor Alfredo e fala assim, eu não aguento mais aquele pastor, não quero mais. Mas eu vou lhe dizer,
Já passei por igrejas presbiterianas que as pessoas tinham um banco, irmãos, na igreja. Uma família reservou aquele banco e deu um nome para o banco. Banco da família, Banco da família fulano de tal. Lá no seminário tinha umas coisas lá, que eu não vou entrar em detalhes, que a gente não podia tirar, porque ali foi fulano de tal que doou e ficou para sempre, e todas as pessoas passavam e lembravam e ficavam falando daquela família e tal. Irmãos, a gente pode ter pessoas que impactaram a nossa vida e lembrar delas com carinho? Pode. Você tem, eu tenho também. Eu quero ser uma pessoa que eu possa inspirar outras pessoas também. O que a gente não pode fazer é viver uma vida para que o nosso nome seja repetido aqui dentro. Você não pode ter no seu coração o desejo de um dia a gente batizar a galeria com o seu nome. Você entende? Porque aqui dentro, a única coisa que fica de pé e que existe e que é o maior grito da nossa incapacidade é a cruz de Jesus Cristo. Porque a cruz diz para mim, diz para você, diz para o mundo todo, a gente não consegue fazer o que a gente precisa fazer. A cruz é justamente o símbolo que mostra que a gente não consegue viver bem. Não existe vanglória nenhuma diante da cruz. Diante dela, todos são pequenos, todos são errados, todos são carentes, todos são errantes. Ninguém maior que ninguém. A cruz humilha a todos nós, irmãos. Por isso que a Bíblia repete, do começo ao fim, que a glória só merece ser dada a um só no mundo inteiro. Jesus, sempre. Irmãos, eu sei que vocês partiram, pelo menos uma parte de vocês, da minha angústia. Irmãos, igreja não existe para que a gente seja famoso, irmãos. Igreja não existe para ter o outdoor na cidade com a foto do pastor. Não é para ter foto do pastor na fachada da igreja. Não é sobre a gente, irmãos. Nada é sobre a gente. Tudo é sobre ele, o tempo todo. E quando a gente esquece disso, quando a gente perverte isso, o que acontece é o que a gente está vendo hoje em dia. Gente que briga por causa de pastor. Vocês estão acompanhando na internet. Igrejas divididas, um segue um, o outro segue o outro. Na base está isso tudo que a gente está discutindo aqui. Parece que não, mas é o mesmo assunto. E Paulo está dizendo, longe de mim eu me gloriar em qualquer outra coisa a não ser na cruz de Jesus Cristo. No final, o argumento dele é a circuncisão e a incircuncisão não são nada, são só pó, são questões externas. A única coisa que importa é ser nova criatura, é nascer de novo, tudo por meio da cruz. No fim, eu fechei minha Bíblia. Se você quiser depois, olha em casa o versículo 17. Circuncisão é uma marca no corpo, certo? É uma marca no órgão do corpo. Paulo está dizendo, no fim de tudo, o que Paulo diz é o seguinte, eu carrego em mim as marcas da circuncisão, eu carrego as marcas de Jesus Cristo. Quais são essas marcas? No caso de Paulo. Por que o corpo de Paulo era marcado? Por causa de Jesus. Porque ele tomou pedrada, irmãos. Acho que você caiu quando você era criança. Você tem alguma marca da sua infância? Pronto. Não se compara a tomar uma pedra. Paulo foi apedrejado mais de uma vez. Foi naufragado mais de uma vez. Tomou 39 chicotadas. Você já tomou uma? Eu acho que não. Paulo tomou 39 em mais de uma oportunidade. O corpo desse homem era todo marcado. E eu vou repetir para você. Hoje, a gente tem aqui na mão 13 cartas escritas por ele para igrejas. Mas na época que elas foram escritas, Paulo não ia nas igrejas fazendo conferência. No sentido de, ele não ia para um hotel e chegava de helicóptero. E todo mundo tinha uma camisa com a foto dele. Esse homem morreu sozinho. Morreu sozinho, abandonado inclusive pela igreja. Porque ele diz isso, né? Na minha sustentação, a última vez que eu estava diante de um juiz, ninguém veio estar comigo. Eu tive que ficar sozinho. E morreu decapitado. Esse homem tem as marcas de Cristo. E é isso que ele ensina para a gente com sua vida. Você entende? Paulo não chegava nas igrejas dizendo, eu sou circuncidado, eu sou um judeu top, olhem para mim.
vivendo realmente a vida de Jesus, conectado com Jesus, ele levou no seu corpo as marcas de Jesus Cristo. E aí ele diz, não aqui, né, em Timóteo, ele diz, Timóteo, o seguinte, eu completei a corrida, eu guardei a fé, e o que está esperando para mim é uma coroa. Digo, irmãos, eu acho que eu penso nisso mais do que eu devia, mas você já me ouviu falar isso várias vezes. Eu sei que um dia eu vou estar diante de Jesus. Você não sabe o medo que eu tenho de chegar lá e Jesus falar assim, Rafael, por que você fez tudo o que você fez? Eu não tinha dito para você que era para fazer outras coisas? E eu ter que chegar diante do Senhor e ter que explicar por que eu passei tanto tempo da minha vida querendo mostrar para você que eu sou uma pessoa muito boa. Ou querer que você me ame, que meu nome seja exaltado, que eu seja o fulano de tal. Quando está aqui um irmão nosso que ensinou para a gente o seguinte, as marcas de Jesus é uma vivência real com Ele. Olhar para a eternidade e saber que é dele que vem a paga para o que a gente faz. O que eu quero dizer? E eu acabo com isso. A lei da semeadura existe, irmãos. Talvez, eu acho que não, mas talvez a gente tenha o mesmo fim de Paulo. Pode ser que a gente seja perseguido, não sei, os tempos mudam. Pode ser que ninguém veja o que a gente está fazendo. Mas quem viu o que Paulo fez do começo ao final foi o Senhor da igreja. E ele está vendo a sua vida e está vendo a minha também. A gente só deve alguma coisa para ele. O resto vai ficar por aqui. Que o Senhor nos ache, irmãos, servos bons e fiéis. E que a gente de fato seja cheio do Espírito de Deus. E que a gente de fato viva a igreja de Deus. Que nós sejamos pessoas que não envergonham o Evangelho, mas que o Senhor olhe para nós e veja a vida dele na gente. Tudo isso é tão importante que tudo isso aponta para a mesa. A gente vai para a mesa agora e a gente vai celebrar porque a igreja tem esse caráter, irmãos. Quando a gente vem à mesa, o que a gente está dizendo é a mesma coisa que a gente sempre disse. Nós não somos suficientes para nós mesmos. Nós precisamos de outra pessoa. E nessa mesa não existe nada que nos distingue. Todos nós somos exatamente iguais, porque a glória é sempre de um só, Jesus Cristo, Senhor da igreja, Rei dos reis, o Senhor dos senhores.